Muito bem, meus irmãos, aqui estamos, mais uma escola dominical. Hoje nós já estamos na lição 8, que compreende o capítulo 7. O material nosso de estudo é esse, Cartas de Paulo. Então, aqui lição 8. E hoje nós vamos ver 2 pontos da lição: considerações gerais sobre a lei e a severidade da lei. Muito bem, a paz do Senhor, é bom estar com você aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui dia 21, 18 graus, né? Uma temperatura que tem a tendência aí de ir caindo. Nossa lição é essa aqui, o cristão e a lei, lição 8 da carta aos Romanos. E nós vamos dar início então fazendo uma oração. Bendito Deus, Santo Pai, aleluia, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por este momento de comunhão, eu, os irmãos, as irmãs, todos que participarão desse esquadrinhamento da Tua Palavra, e para o qual, Senhor, pedimos ajuda, pedimos graça, que o Teu Espírito Santo, que é o autor, ó Deus, comunique às nossas mentes, aos nossos corações, aos nossos espíritos, aquilo que foi a intenção primária do Senhor quando produziu esta Escritura. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Tudo bem, irmãos, vamos ver aqui. Nosso texto é Romanos 7, todo o capítulo 7. O pastor Jonathan Cardoso, ele diz uma coisa aqui no começo. Sem dúvida, Romanos 7, do 1 ao 25, é um dos textos mais complexos da epístola e talvez um dos mais difíceis de interpretar em todo o Novo Testamento. Eu queria te lembrar aqui, que o irmão Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16, o irmão Pedro, o homem de Deus, que eu disse para vocês, admiro, pela humildade que às vezes eu talvez não tenha, que falar das coisas que o irmão Paulo escreveu, e ao falar sobre esses assuntos, como costuma, nas quais há certas coisas difíceis de entender. E aí continua falando, né? Então, veja bem. O irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. E aqui o Jonathan diz o seguinte: e das coisas difíceis de entender, o capítulo 7 de Romanos é a cruz. É a parte mais difícil de todas as coisas difíceis. Então nós temos que ir devagar para não cometermos o erro de fazer uma interpretação indevida. Estamos lidando com um texto de difícil compreensão. Por isso, há tanta polêmica sobre o capítulo 7. A grande tensão está na dificuldade que os ouvintes de Paulo, na verdade seriam ouvintes porque a carta aos Romanos, né? Você lembra disso, né? A carta não foram feitas cópias para os irmãos lerem. Então, os cristãos de Roma ouviram a leitura. Por isso que diz aqui, apropriadamente, o irmão Jonathan, aos ouvintes, a dificuldade que tinham de relacionar a lei com a fé. Lei e fé. Esse capítulo vai falar da lei. O capítulo passado falou do pecado. Vai falar da lei. O propósito desta lição é definir e explorar os principais aspectos que dizem respeito à lei e ao seu relacionamento com o cristão, né? A lei, qual o relacionamento do cristão com a lei? Logicamente, aqui vai ter considerações gerais sobre a lei. Na maioria das vezes, lei aqui quer dizer a lei de Moisés, né? Lei de Moisés. Então, porque veja bem aqui, o versículo chave, que é o versículo 12.
a lei é santa e o mandamento santo, justo, bom. Lei, mandamento, princípio, decreto, preceito são vários sinônimos para a lei, que significa não somente também, irmãos, não somente o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, podemos dizer assim, todo o Antigo Testamento e não apenas o Pentateuco, né? Antes de lermos, hoje nós vamos falar da primeira divisão, que é do versículo 1 até o versículo 6. Mas antes de lermos o texto, muito apropriadamente, o pastor Jonathan fez aqui umas considerações gerais sobre a lei. Veja bem, em 25 versículos do capítulo 7, aparece a palavra lei 21 vezes. Então, veja bem, essa frequência indica qual é o tema central de Romanos 7. Se em 25 versículos aparece 21 vezes a palavra lei, então, claro que o tema central é a lei e o relacionamento do cristão com a lei. Muito bem. Na Bíblia, a palavra lei, ela pode ter vários sentidos. Bom, de maneira simples, tomamos lei como a vontade de Deus revelada aos homens. Alguém pode estar vendo pelo celular, eu vou aumentar aqui. Vontade de Deus revelada ao homem em palavras, princípios, preceitos, julgamentos e atos. Quer dizer, a vontade de Deus não se revelou só em palavras, teve em atos, né? Deus demonstrando de fato o que ele queria em julgamentos, etc. Na Bíblia, lei geralmente está relacionada ao Antigo Testamento, mas não significa que o Novo Testamento não apresente normas. Então aqui já falou de normas, mas a gente vai ver que o Novo Testamento continua apresentando a lei para o crente. O crente é apresentado à lei, tá? Vamos ver isso. Bom, então primeiramente lei se entende o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. É o conjunto dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de origem grega. Pentateuco significa 5, né? Penta, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Penta significa 5, né? Teuco, volumes. Para os judeus, ouvintes de Paulo, a Torá designava todo o conjunto das leis da sua tradição, lei escrita e lei oral. Essa lei oral era um problema, porque é a tal da interpretação, onde Jesus veio dizendo, está escrito, vocês leem assim, mas eu digo que é assim. Mas também, irmão, conforme dizendo, quando fala de lei, muitas vezes quer dizer todo o Antigo Testamento. Usa-se um resumo, né? Que era um compêndio, porque a lei foi ditada no Antigo Testamento, mas ela foi aplicada através de atos, como diz lá, Deus foi demonstrando a lei. Agora também como princípio. O nosso capítulo 7 vai começar com um princípio, muito simples aqui, ó, você vai ver, vamos ver aqui em Romanos de Lutero, a lei tem domínio sobre o ser humano enquanto ele viver. Então, veja bem, isto é um princípio, né? Princípio é uma verdade aplicada a diversas situações, o princípio permanece. Não, às vezes não a letra, mas o princípio. Lei em sentido geral significa regra, prescrição, lei, né? Que emana de autoridade soberana, que tem autoridade para decretar. Assim, lei também é entendida como um princípio de obediência a toda a orientação de Deus. Princípio, qual é o princípio? Princípio de obediência. Nesse sentido, o Novo Testamento é lei de Deus. É um princípio que demanda obediência. A orientação. Lei de Deus. Todo o desígnio de Deus ao homem. A Bíblia toda, os 66 livros, o Antigo
e o Novo Testamento é no sentido de lei. A diferença é que para os cristãos a lei tem uma compreensão diferente da compreensão e da aplicação. Eu queria ressaltar essa coisa aqui, a gente vai tentar, a questão da aplicação da lei. Para quem é cristão, qual é a aplicação da lei? Porque o cristão é aquele que já morreu e ressuscitou com Cristo. Para quem ainda não morreu e não ressuscitou com Cristo, qual é a aplicação? A aplicação da lei é diferente, né? A gente vai tentar mostrar isso aqui. Bom, agora, diante da lei, existem três atitudes. O John Stott, né, dos teólogos contemporâneos práticos, né, bem pastoral mesmo, ele é inglês, e me parece que ele é anglicano. A Mensagem aos Romanos. É baratinho esse livro, lá na Amazon, está custando 20 e poucos reais. 3 tipos de pessoas e atitudes que adotam diante da lei. Nós temos o legalista, o antinomiano. Anti você sabe que é contra. E nomos, a palavra lei no grego é nomos. Então, antinomos significa contrário à lei, quer dizer, que diz que a lei não se aplica, é o libertino. E o cristão equilibrado. Vamos ver aqui. O legalista, então ele observa a lei, mas ele está debaixo da servidão. Uma vez que não é capaz de cumprir integralmente a lei, acaba vivendo de aparências. Irmãos, lembrando, desde já, que quando menciona a lei, está mencionando um caráter específico da lei, a condenação. A condenação. A lei, ela tem por objetivo especificar as penas para o desobediente. E é exatamente o que acontece com o legalista, né? Onde ele pretende ser justo, né? O legalista, por um comportamento religioso. Ou seja, ele se apresenta como sendo um cumpridor da lei e que se justifica perante Deus pelo fato de ser obediente. Mas e quando erra, onde ficam, né, as penalidades? Olha, religiosidade hipócrita. A Bíblia, a Mensagem, a versão A Mensagem, ela liga religião a lei. Lei é religião. Ou seja, o ser humano, o homem natural, tentando agradar a Deus com suas obras. E onde nós sabemos que por obras ninguém será justificado. Então é uma compreensão interessante para a gente. Quando fala de legalista, quem é o legalista? É o religioso, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que for, que tenta agradar a Deus, colocando diante de Deus a minha vida de obediência. Esse está debaixo da condenação, porque ele vai ter que responder. Então diz aqui, religiosidade hipócrita. Por que hipócrita? Porque observa excessivamente o exterior, mas não é capaz de examinar o próprio. Aponta os pecados alheios, mas não enxerga os próprios erros. Geralmente, essa pessoa que pretende ser justificada pela sua obediência, ele se qualifica como obediente, apontando a desobediência dos outros. Ou melhor, para ele ser obediente, alguém tem que ser desobediente. Para ele ser certo,
pessoas têm que ser erradas. É aquele tipo de pregação mais ou menos evangélica. Tem crente que é não sei o quê. Quer dizer, o pregador está falando dele. Graças a Deus que eu não sou desse tipo. Muito cuidado. Essa pregação que diz, tem crente nas igrejas. É uma forma legal. É uma forma de dizer que eu sou santo. Dizendo que na igreja tem tanta gente errada. Então eu estou dizendo, graças a Deus que eu não faço parte desse grupo. Cuidado com esse tipo de colocação, né? Agora, irmão, o antinomiano detesta a lei e a lança fora. Ele é antinomiano. Os seguidores de Paulo tinha esse grupo aqui também. Você vê que Paulo vem refutando desde os primeiros capítulos de Romano. Então, Paulo, quer dizer que agora eu estou livre para pecar, eu estou livre da lei, então não tem mais lei, a gente pode viver fazendo o que bem entende. Esse é o tal do que o John Stott chama de antinomiano. Transforma a liberdade em libertinagem. Rejeita integralmente a lei e se declara completamente livre de suas exigências, né? Mas eu estou na graça. Não é assim também. Estou na graça, não tenho religiosidade. Irmão, a gente não gosta de usar isso, mas nós temos que dizer que nós temos religiosidade, sim. Nós temos sim relógio, temos costumes. Inclusive, Jesus tinha costumes religiosos bons. Por exemplo, diz que no sábado, segundo o seu costume, Jesus foi para a sinagoga. Então, existem costumes que nós devemos observar. Costume de ir aos cultos, de vestuário, de linguagem, de aparência. Então, nós temos essas coisas assim, né? Então, vem dizendo aqui o antinomiano. Para quem pensa assim, a lei é causadora de todos os seus problemas. Então, vive sem não. Agora, o cristão equilibrado, que é o que se pretende entender nessa lição, respeita, ama e obedece à lei. O cristão equilibrado respeita, ama e obedece. Ele se alegra pela libertação do regime da lei. Eu gostaria de trocar aqui a palavra regime, condenação. O cristão se alegra porque ele está liberto da condenação da lei. Eu vou te mostrar por quê. E pela liberdade que Deus dá para cumpri-la. Ele não cumpre mais a lei para ser livre da sua condenação. Ele já é livre da condenação, então ele cumpre, porque é livre para cumprir e porque ama a Deus. Regozija-se, alegra-se muito pela oportunidade de observar a revelação de Deus. A Bíblia, 7,12, diz aqui 7,12, né? 7,12, olha. A lei, já que quer dizer a Bíblia é santa. Mandamento ou os mandamentos é santo, é justo e é bom. O crente reconhece isso aqui, né? Reconhecendo que a força para cumprir tais preceitos vem do Senhor. Mas ele já não cumpre os preceitos para ser livre da condenação, porque ele já está livre da condenação. Muito bem. Objetivos da lei. Ser uma revelação de Deus e da sua vontade. Aqui nós entendemos então lei como a Bíblia toda, uma revelação do ser da pessoa de Deus e da vontade de Deus. O objetivo da lei e da Bíblia é proporcionar bem-estar e preservação da raça humana. Esse bem-estar aqui, claro, de acordo com a vontade de Deus. Agora, essa questão da lei em si mesmo é pôr o pecado às claras, né? A gente já viu outras passagens de Romanos, é para que o pecador peque consciente de que o que ele não há dúvida, ele peca consciente de que o que ele está praticando é pecado, ele não peca por engano. Agora, também tem objetivo levar os homens ao arrependimento e a confiança na graça de Deus, à medida que mostra que a lei não resolve o problema do pecado.
A lei mostra então que o homem precisa de algo além. Essa algo se chama a graça de Deus, né? E provém orientação para a vida do cristão. Irmãos, a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, tem regras de higiene, né? Tem regras de etiqueta. Quando estiver na presença, Provérbios diz, de uma autoridade, põe uma faca na tua garganta, vê como é que come, vê como é que fala, tal. Então tem regras geral que aqui na lição diz que é orientação para a vida, né? A vida toda, não apenas questões religiosas, mas política. A Bíblia tem política, qual a conduta do cristão interessante, né, em relação à política, à situação que estamos vivendo, essa coisa. A Bíblia, ela tem essa finalidade. Então, Romanos para hoje. Das 3 atitudes diante da lei mencionadas na lição: legalista, antinomiana e equilibrada, em qual você se enquadra. Mesmo livre do regime, eu gostaria, pelo que eu venho falando com vocês, trocar a palavra regime pela palavra condenação. Mesmo livre da condenação. Por que estamos livres da condenação da lei? Você lembra que nós já cumprimos a lei, já sofremos a penalidade. Você tem prazer, agora aqui sim. Então, qual é a nossa relação com a lei? Nós temos prazer. Prazer. Cumprimos a lei por prazer, né? Você tem prazer em cumprir? Bom, agora a severidade da lei. Paulo inicia a sessão, agora vamos fazer uma leitura aqui. Vamos ler aqui na NVI. Vamos ler aqui na NVI, enquanto a NVI está abrindo. Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Olha, muito bem. Uma ilustração. Primeiro, irmão, veja bem. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, é um princípio. Paulo diz assim, muito bem, vocês conhecem o que eu vou dizer. E sendo que lei aqui extrapola apenas a lei de Moisés, lei civil e tudo. Acaso vocês não sabem? Bom, vocês sabem. O princípio, temos aqui um princípio. A lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Esse é um princípio. É um princípio. A lei não tem autoridade sobre mortos. Nossa lei civil, tudo. A lei só rege a vida de quem está em cima da terra, vivo. Este é um princípio, né? Em seguida, irmãos, ao princípio, aqui, ó, em seguida ao princípio, ele vai fazer uma ilustração, porque ele diz assim, por exemplo, quer dizer, existem várias circunstâncias em que este princípio da lei ter autoridade apenas sobre quem vive, mas ele vai pegar um exemplo. Esse não é o exemplo. Paulo não está falando aqui sobre casamento. Ele está usando um exemplo de que como a lei só tem autoridade. Aí vem, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, por exemplo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Isso é um princípio universal. Bom, não sei se é Islã ou não, onde o homem, acho que é na Índia, quando o homem morre, as esposas são sacrificadas para ir servi-lo na lei, né? Mas aqui o que está dizendo é outra coisa. Muito bem. Continua, irmão. Versículo 1 é o princípio, versículos 2 e 3 é o exemplo, é o por exemplo. Por isso, se ela, a mulher casada, se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. É claro, irmãos, que Paulo não está falando aqui
dos casos de divórcio e recasamento. Divórcio e recasamento não é o normal. O normal é um casamento ser desfeito apenas pela morte. Isso é o normal. Divórcio é uma exceção, 500 casos. Mas Paulo está falando em situações normais, né? Uma mulher vive com o seu marido e só se divorcia, se livra dele na morte. Não quer dizer que a pessoa divorciou, o primeiro está vivo, não pode casar de novo. Claro que a Igreja de Deus não reconhece todo tipo de segundo casamento. Tem regras para isso. Mas aqui está falando de uma situação regular, onde se vive, né? Se vive e se morre daí. Muito bem. Se casar com outro homem enquanto seu marido está vivo, é considerado adulto. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, que aqui chama lei do casamento. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adulta. Assim. Então Paulo vai fazer aqui, irmãos, uma analogia do relacionamento do cristão com a lei e Cristo. Lei ou Cristo e graça. Então ele diz que assim, essa analogia é meio incompleta. Meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Esse versículo 4 é interessante porque, vou ler até o 6. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, eu queria falar aqui, a fim de dar fruto, vamos falar, dar fruto. Então, irmão, você pertence a outro e agora você dá fruto para Deus, porque aqui vem falar em fruto para a morte, ó, fruto para Deus e fruto para a morte. No segundo marido, você dá fruto para Deus. No primeiro marido você dava fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo, e não segundo a velha forma da lei escrita. Muito bem, mas eu quero ver aqui no versículo 4 as questões de tradução. Tradução. Aqui tem um caso que essa NVI, e me parece aqui que há deixa eu crescer aqui, não sei se você está vendo no celular, né? A Nova Almeida também diz assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Eu quero destacar isso aqui, ó. Vocês morreram para a lei, aqui diz vocês morreram para a lei. Mas Lutero e o grande comentário bíblico, lembra do grande comentário bíblico? Eu tenho te mostrado ele aqui, ó. Onde é? Aqui. Esse aqui, ó, grande comentário bíblico do Cranfield, que eu vi também que ele apresenta uma outra tradução que não é essas que a gente tem por aqui não. E ele traduz aqui, veja bem a diferença. Versículo 4. Portanto, meus, vós fostes mortos. Veja bem aqui. Vocês morreram, né? Fica a pergunta. Vocês morreram por suicídio? Vocês morreram de doença? Vocês morreram... Vocês morreram como? Veja o que Lutero também disse, que é questão de tradução. Cadê Lutero? Aqui, Lutero. Lutero diz: assim, meus irmãos, também vós fostes arrancados pela morte da vida. Arrancados pela morte. A ideia aqui, irmão, realmente é tradução. Então nós temos nessa do grande comentário
E nós temos naquela versão de Karl Barth, que ele está trazendo do Lutero, essa outra que eu não sei de quem é, do Cranfield, que não é que você morreu no sentido igual diz lá que o marido morreu de doença, de velhice. Não. Vocês foram mortos. Vocês foram arrancados da vida. Quer dizer, vocês sofreram uma morte violenta. A morte de vocês. E qual é essa morte? A gente só lembra, você tem que ter acompanhado as explicações anteriores, que nós fomos executados na pena de morte. O salário do pecado é a morte. E que batizados em Cristo, capítulo 6, que não quer falar de batismo nas águas, batizados em Cristo significa que nós estávamos em Cristo durante a sua execução. E que a execução de Jesus foi mais do que aquele sofrimento de 12 horas ou de 9 horas. Jesus sofreu o que de propor, ele sofreu o equivalente ao que eu e cada ser humano teria que sofrer, passando a eternidade no lago de fogo, queimando para sempre, sem fim. Amém. Então, eu já sofri essa. Então, eu não tenho dívidas, porque quem cumpriu o decreto da justiça está livre de condenação. Nenhuma condenação há. Romanos 8. Então, irmãos, essa tradução aqui é grave em nossas questões de traduções, não é? Ó, fostes mortos. Vocês foram mortos. Se foram mortos aqui, significa vocês foram executados. Né? Vocês foram executados na cadeira elétrica, na injeção letal, e no caso em questão aqui, vocês foram mortos no lago de fogo com punição eterna pelo corpo de Cristo. Significa aqui, irmão, pelo sofrimento de Jesus. Jesus sofreu por nós e nós, batizados em Cristo, já sofremos essa questão aqui. Por quê, irmãos? Veja aqui como é que a analogia difere. Porque aqui nessa ilustração do marido que morre, né? Se o marido morrer, ela está livre da lei. Então, a analogia seria: a lei morreu. Lembra do começo da lição? Pedro diz: o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. E o pastor aqui diz: e essa é a cruz das coisas difíceis que Paulo escreve. Nós estamos tentando entender de uma maneira simples, né? Mas veja aqui a questão, irmão, que está aí. Eu vou voltar para a NVI. Então, o certo seria dizer que a lei morreu, mas não é a lei quem morreu. Quem morreu foi você. A lei. E é interessante que Paulo diga isso, porque se ele diz que a lei morreu, então a gente estaria, né, irmão? Se a lei tivesse morrido, como é que a lição pretende falar do equilíbrio cristão no cumprimento da lei? Então, a lei não morreu. A analogia aqui, ela complica um pouco, porque ela vem dizendo assim, ó: vocês morreram para a lei, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Então, aqui há uma ênfase aqui, não apenas que Jesus ressuscitou. Parece que é uma... como é que chama quando você diz duas coisas assim, uma ênfase... pleonasmo? Acho que é isso, uma ênfase desnecessária. Ressuscitou, é claro que ressuscitou dos mortos, né? Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Porque aqui, o crente, a igreja, representa a mulher. Aqui é a mulher. A lei é um marido. Cristo, que ressuscitou dos mortos, é o outro marido. E a igreja é a esposa que passou de um marido para outro marido. Agora,
O primeiro marido da lei não morreu. Quem morreu foi a mulher. Né? Então, irmão, aí diz assim, que ressuscitou dos mortos. É interessante que para ser esposa de Cristo, crente, tem que ter morrido. Para ressuscitar tem que morrer. Tem que ter morrido para a lei. Por que ele morreu para a lei? Porque não há mais condenação da lei para ele, porque ele já sofreu, já cumpriu. A lei continua viva. Ele é que morreu. A lei não tem mais a ação sobre o morto. Ele morreu para a lei. Agora, o novo esposo, Cristo, ele morreu e ressuscitou. É importante viver a vida ressurreta, senão a igreja fica igual aquele desenho gótico, a noiva cadáver. Se apenas morreu para o pecado, mas não ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida, então é um casal que dá certo. Um casal de ressuscitados. Entendeu? Morto, Jesus morreu, e aí é onde tem aqui acho que é o pleonasmo, se não for, por favor, vocês me aí, ó. Ressuscitou dos mortos. Assim também, irmão, vocês morreram. Aqui no caso é um casamento que se desfez pela morte da mulher. Agora, essa mulher, ela ressuscitou. E ela encontrou um morto ressuscitado que casou com ela. Cristo e a igreja é um casal de ressuscitados. A noiva, só que a igreja não é a noiva cadáver. Ela é a noiva ressuscitada. Por isso que vem aquela insistência, vivam em novidade de vida, porque vocês já morreram, Colossenses, e já ressuscitaram, e a vossa vida está com Cristo ressuscitado. Vida de ressurreição, porque senão fica o casamento de um ressuscitado com uma defunta. Isso não dá certo, né? Vamos ver aqui, vamos continuar. Irmãos, amém? Agora, o interessante aqui também é a questão do fruto. Fruto para Deus e fruto para a morte. O que acontece aqui? Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Fruto. Vocês lembram que na semana passada eu te mostrei que a palavra fruto é a palavra carpo. Inclusive lembrei do irmão Barroso que estuda essa questão carpo. Agora aqui, irmãos, veja bem, a palavra aqui, ó, é a palavra carpoforel. Carpoforel. Não é carpo simplesmente fruto, é carpoforel. E o que acontece? É que, entre outros usos, essa palavra carpoforel era usada para a mulher da cria, a mulher dar filhos, fruto, o fruto do ventre, lembra? O fruto do ventre. Então aqui vai fazer uma outra análise aqui, que essa mulher, os filhos que ela tinha do primeiro casamento, ou o filho, que era com a lei, deixa eu te lembrar, quando fala aqui com a lei, é a lei no sentido de condenação. Quando ela vivia debaixo da condenação da lei, ela tinha filho. Agora que ela vive na graça, liberta da condenação da lei, ela também dá filhos, né? Então a igreja não é estéril. Veja o que diz aqui então, ó. Agora que ela pertence a outro, qual outro que ela pertence agora àquele que ressuscitou dos mortos, ou pleonasmo que só Paulo, para a gente entender o que ele quer dizer. Venha dar fruto para Deus. Quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso povo, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, de qualquer forma, se tem aí os frutos, né? Vamos ver o que diz a nossa lição. Primeiro o que diz a nossa lição. Um princípio. O princípio é:
a lei tem autoridade sobre o homem somente enquanto ele vive. Veja como é que diz aqui o grande comentário, que a lei tem autoridade sobre o homem só enquanto ele vive. Você conhece esse princípio? Claro, você conhece esse princípio, né? A morte invalida o domínio da lei sobre o indivíduo e o desobriga dos compromissos contratuais. Ninguém vai processar um morto, etc. Com a morte, os preceitos da lei são dados como terminados. Os preceitos aqui, irmão, a condenação da lei acaba. O princípio é visto de maneira universal como uma sentença legal para qualquer tipo de lei, que a lei só tem autoridade sobre um homem enquanto ele vive, é uma sentença universal, todo mundo sabe isso. Agora, uma ilustração, né? A ilustração do marido. Muito bem. Muito bem. No tema em questão, existe uma morte que nos liberta da escravidão da lei. Colocando aqui escravidão, irmão, no sentido de servidão. Quer dizer, quem está casado está escravizado pela lei do casamento. Ele tem que cumprir aquela lei. E se o marido, ou se a mulher, etc., for de tal forma, você está unido a ele e você vai ter que sofrer as consequências dessa união, né? Pela morte de Cristo, somos libertos das exigências da lei. Eu não sei exatamente, mas se eu querendo entender, eu acho que as exigências da lei continuam. Só que nós não cumprimos mais a lei, você entende bem? Na esperança de que, cumprindo esta lei, a gente venha a escapar da condenação da lei. Não temos mais este objetivo porque nós já estamos depois da condenação, já fomos condenados, fomos executados, cumprimos a sentença, então a lei não é para nos condenar. A lei agora eu obedeço livremente porque ela me guia. Lembra que a gente falou no começo da lição? Em todas as coisas da vida, higiene, negócios, política, família. Por exemplo, então ela me guia, então ela mudou de aspecto para mim. Né? Eu comento assim o que eu entendo do texto por isso. A aplicação é que agora se pode, quem morreu em relação ao primeiro casamento, pode contrair novo casamento. Só que essa agora, irmãos, não pode ser desfeita. Agora é uma pergunta interessante, né? É uma declaração. Esse casamento não pode ser desfeito. Que a única coisa que desfaz o casamento é a morte. Agora esse novo casamento já é de quem já morreu e ressuscitou. Esse casamento não tem mais morte. Então, é um assunto interessante para você desenvolver. Quem se uniu em casamento com Cristo morreu e ressuscitou, morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo. O que pode desfazer esse casamento? Paulo diz que nada me separa. É um tema interessante para você aí desenvolver. Então, o crente pode frutificar para Deus, você pode dar fruto. É claro aqui, irmãos, que filhos, aqui que a gente falou, o fruto no sentido de filhos, não é literal, né? Não é produzir filhos. Também pode ser no sentido de produzir, mas é produzir frutos que agradam a Deus, né? John Stott, falamos dele, alerta para o fato de que estar emancipado da escravidão da lei não significa estar livre para fazer o que quiser. Libertação da lei não significa liberdade para pecar, e sim liberdade para servir a Deus, né? O Bruce conclui dizendo que a morte e o pecado são resultados da associação com a lei, mas a vida e a justiça são resultados da união com Cristo. Eu queria te mostrar uma coisa aqui. Irmãos, o capítulo 7, versículo 1, na verdade, não é continuação de 6:23, é aqui 6:14. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui, irmão, ele vai falar um pouco aqui, ó.
no 15, 6, 15 até o final, ele vai falar do pecado. Ele mostra duas coisas aqui: o pecado e a lei. Então, por ordem, ele fala primeiro do pecado. O pecado está aqui, ó, do 15 ao 25. Agora, da lei, 6, 14, da lei. Então, presta atenção. Daqui a gente vem para cá. Falo como pessoas que conhecem a lei. Então, o capítulo 7, na verdade, é uma explicação de 6,14, né? E então, irmãos, as divisões são assim. Todas as Bíblias nossas, elas fazem a primeira divisão do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Então, todas elas, tanto o Lutero como os outros. Então, diz aqui, irmão, fomos libertados da lei. Para que sirvamos? Veja bem. Continuamos servindo. Fomos libertados da lei, eu gosto dessa colocação, fomos libertados da condenação da lei. A lei como acusatória e como condenatória que nós temos que fazer por onde pagar e nos... Essa nós fomos libertos porque nós já pagamos a dívida. Agora servimos conforme o novo modo de espírito e não seguindo a velha forma da lei escrita. Então veja bem, a lei escrita, velha forma, na verdade é a original mesmo, que as outras traduções dizem assim, quer ver? Ó, da maneira antiga, segundo a letra, e da nova, ó, maneira nova e maneira antiga. A maneira antiga é segundo a letra, a maneira nova é segundo o Espírito, tá? Você conhece, não dá para colocar nesse escopo, a gente vê todo, as declarações de Jeová no Antigo Testamento. Eu vou escrever a minha lei no coração de vocês. Antes eu escrevi a lei em pedras. Talvez está falando dos 10 mandamentos, mas compreende toda a lei. Mas assim, Jeremias. Porém, vocês um coração novo. A minha lei vai ser escrita neste coração de vocês. Então, irmãos, a lei escrita como letra é algo exterior a mim. É algo que não faz parte de mim. É algo externo que eu estou procurando compreender, mas que não me governa, não está em mim. Agora, a lei escrita no meu coração, ela me governa. Ela controla meus desejos, porque se ela está em mim, ela faz parte dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus projetos, das minhas decisões. É algo incorporado a mim. E faz o quê? Desperta em mim. Desperta desejos para Deus. Então, a nova forma de servir, aqui, ó, né? Sirvamos. Sirvamos aqui, irmãos, tem um sujeito oculto, né? Sirvamos a quem? Sirvamos a Deus. A respeito da lei. Sirvamos a Deus. Segundo o Espírito. Aqui vem dizendo algo interessante, acho que eu cresci demais, deixa eu me diminuir um pouquinho. Vou usar essa Nova Almeida, porque diz aqui, ó, veja aqui. Quando vivíamos segundo a carne, ou seja, quando a gente era apenas homem natural, não mortos em Cristo e não ressuscitados em Cristo. O homem natural que nunca morreu e nunca ressuscitou. O homem natural nunca morreu em Cristo, nunca queimou no lago de fogo e nunca ressuscitou. Nós éramos assim. Então,
quando vivíamos as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Veja bem, nós estamos aqui, irmão, paixão despertada pela lei, enquanto algo exterior a mim, a lei despertava em mim paixões. Que tipo de paixões a lei desperta no homem natural? Exatamente aquele homem que está pretendendo ser justo perante Deus pela sua observância à lei, sem ter morrido para esta lei, sem ter sido ainda executado por esta lei. Então, para esta pessoa, o que ela desperta são paixões pecaminosas, a fim de frutificar para morte. Né? Agora que pertencemos a outro, nós vamos ter filhos deste outro. Quer dizer, vamos ter fruto. As paixões que são despertadas, continua despertando paixões, mas só que agora desperta paixões para Deus. Para Deus. Então, neste sentido, nós continuamos servindo segundo o Espírito e não da maneira antiga, segundo. Então, veja bem, Paulo não declara isso em momento nenhum, porque senão ele ia entrar em contradição, que a lei morreu, mas a lei continua viva. A lei continua viva, inclusive para o cristão. Só que o cristão agora ele não é mais servo, escravo, que ele vive tentando agradar. Presta atenção, irmão, que o servo, o escravo, ele tinha que agradar ao seu senhor. Então, agora não, agora a igreja, o cristão, ela tenta agradar o seu novo marido, que é Cristo. Mas e a lei? A lei, ele ama, porque a lei agora, ele já não é mais condenado, a lei não tem mais função condenatória sobre a vida, ele tem função orientativa. Então ele serve a lei, mas serve no espírito, no novo coração que foi recebido do Pai, coração que tem prazer em servir, porque ele já está justificado. Justificados, pois, pela fé, eu já sou justificado. Eu não tenho que cumprir a lei para ser justificado. Meu relacionamento com a lei é porque ela me ensina a viver e viver bem, né? E viver bem. Muito bem, irmãos. Terminamos semana que vem. Vem uma Romanos para hoje. Você realmente é livre do regime da escravidão da lei? Você sente alegria e liberdade para servir a Deus verdadeiramente. Lembrando, irmão, que quando falamos de lei, nós não estamos falando de lei cerimonial, aquela lei de sacrificar animais, aquela lei de festas, de Páscoa, de tabernáculo, de Pentecoste, aquela maneira antiga. Agora, lei moral, lei de santidade. Qual é o mandamento maior, Jesus? Qual é a lei? A lei, primeiro, Jesus diz, ouve Israel. Qual é o maior mandamento, Jesus? O maior mandamento é ouve Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Jeová, nosso Deus, ele é um. Ou seja, não existe Alá, não existe Oxóssi, isso é tudo, né? Para nós, Deus só existe um. Aí depois vem. O primeiro mandamento é amar a Deus. Coração, alma, corpo, entendimento, forças. E o segundo igual, amar o teu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, esse é o mandamento. Esse é o mandamento. E nós temos prazer. Você tem prazer em amar a Deus? Você ama o próximo? Aí vem a pergunta do fariseu, quem é o meu próximo? Jesus contou a história do bom samaritano. E você ama a você? Falei aos jovens ainda, agora à noite, resumidamente.
Amar-me. Não é essa questão de autoestima. Negócio, não. Amar-me é aceitar o que Deus me fez. Deus me fez nascer numa determinada família, nesta era, e me faz morar aqui nesta cidade e conviver com esta igreja e com essa comunidade, no meu caso aqui em Mambaíba. Me amar é aceitar o que Deus fez comigo. O cabelo que Deus me deu, o nariz, como Deus me fez. Lógico que não tira que eu tenho que me cuidar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que me higienizar, etc. Mas me amar é aceitar. E que Deus, eu sou o único em 7 bilhões vivo com mais não sei quantos trilhões que já existiram, não existiu e nem vai existir outro Everato como eu. Deus tem a capacidade de me fazer e de eu aceitar que essas diferenças, falei para os jovens, vivemos num mundo marxista que prega a revolta. Seja revoltado com a sua situação financeira, seja revoltado com a sua situação trabalhista, seja revoltado com a sua situação política, revoltado no sentido de ser desgostoso, irado, né? É lógico, irmãos, que nós não pregamos uma acomodação, mas nós pregamos o que a Bíblia chama de contentamento. Contentamento não quer dizer que eu não possa melhorar, mas contentamento é diferente de descontentamento. E o marxismo materialista presente na nossa sociedade prega o descontentamento. Se eu sou descontente, eu não amo minha vida. Presente de Deus me deu. Deus me criou, não fui eu. Eu vou viver durante algum tempo e vou deixar de existir nesse mundo, mas eu continuarei existindo. Eu sou uma criação, eu sou contente. E até porque, irmão, nossas condições econômicas, sociais, culturais, etc., físicas, estéticas, o que é a vida do homem? Como uma grama que nasce de manhã e morre de tarde. É eternidade. Na eternidade eu não vou ter essas classificações sociais, intelectuais, econômicas, estéticas, físicas, nada disso. Então, hoje eu obedeço o mandamento, alegre de coração. Qual o mandamento, Everato? Primeiro, que só há um Deus. Segundo, que eu devo amá-lo com tudo que eu puder. Terceiro, devo ter com o próximo um relacionamento de amor. E devo me aceitar e dizer: Senhor, obrigado pelo que eu sou, como sou, aonde estou, porque se isso é determinação tua, eu vivo feliz. Eu creio que é exatamente por aí. Nosso tempo está terminando. Por hoje, então, semana que vem, né? A gente vai entrar aqui nessa segunda parte, o Ministério da Lei, que vai até o verso 13. Veja bem as divisões da nossa lição, né? E no final, a relação entre a lei e a carne. Carne, essa é a parte mais complicada de todos. Essa aqui é a carne, né? Porque Paulo diz: eu tenho carne. Morri, ressuscitei, mas ainda tenho carne. Eu tenho as duas coisas, né? Muito bem. Oramos? Aleluia. Que Deus te dê um bom dia, uma boa semana e que a palavra de Deus te fortaleça nessa liberdade. Eu não sirvo mais a Deus tentando merecer. Eu sirvo a Deus porque eu já não sou mais condenado e sirvo porque amo e gosto da Bíblia, porque ela me ensina a amar e respeitar a Deus, o próximo e a mim mesmo como a criação que Deus me fez. Oramos? Santo Deus e bendito Pai, estamos hoje, Senhor, neste mês de junho, dia 21, domingo. Hoje é um dia em que, mesmo com todas as restrições, os templos estarão abertos, muitos pela manhã para a escola bíblica dominical, e à noite também deste domingo estaremos abertos para
realizar culto dentro da obediência aos decretos governamentais de distanciamento e todas as demais observações. E te agradecemos por isso, Senhor. E que tua palavra, Senhor, como alimento espiritual, nos revela a nossa necessidade, nossas necessidades espirituais de nos alimentarmos de ti, ó Deus, e da tua palavra e da comunhão com os irmãos e, enfim, do teu reino e da tua obra. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe.